Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre língua, literatura e eu. Como o estudo da língua e da literatura ajudam no autoconhecimento, estudos literários e o autoconhecimento, produção de texto e conhecimento de mundo. Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Bem, já pensamos sobre como estudar a língua, a literatura, a leitura, a produção de texto nos ajuda como pessoas, como indivíduos. Mas como isso tudo pode nos ajudar na relação com o mundo? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Olha só, tá? A gramática, ela nos ajuda a ter uma compreensão das nuances linguísticas, ou seja, de como a língua funciona, de como as palavras podem ter significados diferentes, podem modificar totalmente a percepção que eu tenho, né, do que alguém está dizendo, ou a percepção que alguém tem do que eu estou dizendo. Qual é a força das palavras nessa comunicação? Tá? A gramática também, estudar a gramática também nos ajuda a entender como as escolhas de palavras e de formas de organização refletem diferentes visões de mundo. Isso é muito importante para nós pensarmos qual é a mensagem que nós queremos transmitir, e para pensarmos também, para percebermos também quais são as mensagens que estamos recebendo. Porque como nós sabemos, quando alguém nos transmite uma mensagem, quando nós transmitimos, existe a superfície, que são as palavras que são lidas por nós ali, ou ouvidas, mas existe também aquilo que está implícito. E quanto mais nós estudamos sobre as palavras, sobre o significado delas, sobre como nós podemos utilizar essas palavras no discurso, mais nós somos capazes de perceber o sentido que ela pode trazer implícito. Tá? E, finalmente, estudar a gramática nos dá uma compreensão da língua como estruturante da sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a língua ela não é só uma forma de representar o mundo que nós conhecemos. Na verdade, por meio da língua, nós criamos este mundo também. Porque é por meio da língua que nós atribuímos nome às coisas, nós falamos como as coisas são. É por meio da língua que nós nos relacionamos com outras pessoas. É por meio da língua que nós pensamos sobre a nossa identidade. Então a língua não é só uma forma de comunicar, de informar, de falar sobre o mundo. A língua é uma forma de constituição do próprio mundo. Por isso que é tão importante que nós desenvolvamos não só o conhecimento da estrutura da gramática, mas nós pensarmos também a língua como parte da nossa vida social. E o estudo da literatura, como que ele pode nos ajudar na convivência social? Bom, a literatura ela amplia o nosso conhecimento sobre diversidade cultural e histórica, uma vez que ela nos coloca em contato com realidades diferentes de nós e diferentes do tempo em que nós estamos vivendo. Então, ao lermos uma obra literária, nós entramos em contato com um mundo que não é o nosso, com personagens que não somos nós, com realidades que nós não vivenciamos. E ao lermos aquilo, temos a oportunidade de pensarmos sobre tudo isso e assim ampliar o nosso conhecimento sobre essas realidades, essas pessoas, essas vivências. Além disso, a literatura nos traz a possibilidade de desenvolver uma reflexão sobre questões éticas, sociais e emocionais por meio das experiências fictícias ou reais narradas nas obras. Então, ao lermos uma obra literária, vamos nos questionar sobre os valores, as crenças, as ideias, o que nós defendemos, o que nós criticamos, porque a literatura vai nos colocar em contato com tudo isso. Já a produção de textos, a redação, nos ajuda a termos uma participação ativa no debate de ideias e na formação de opiniões. Então, quando exercitamos escrever um texto para dizermos algo sobre o mundo, estamos exercitando isso que vai acontecer na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós teremos que opinar, nós teremos que discutir, nós teremos que defender ou contestar ideias. E exercitar a escrita de textos, a produção de textos na escola, nos ajuda a fazermos esse treinamento para a realidade.
Ali naquele contexto nós vamos treinar como argumentar, como relatar, como narrar, como descrever, como orientar pessoas a fazerem coisas. E com isso vamos exercitando isso que precisaremos fazer na vida real. E vamos para a hora da tirinha. Este livro traz um bom conselho, Miguelinho. Conhece-te a ti próprio. Posso ver? Mas não traz nenhum espelhinho. Nessa tirinha, nós vemos que o Miguelinho, a entrar em contato ali com o livro, ele procura a sua própria imagem, porque ele é uma criança, ainda menor do que a Mafalda, que também é uma criança. Mas o Miguelinho tem uma visão bastante infantil, bastante ingênua, em que ele acredita que conhecer a si mesmo é ver o seu reflexo. E isso faz a gente pensar. Muitas vezes, para nós conhecermos a nós mesmos, na verdade nós precisamos sair de nós mesmos. Deixarmos de buscar somente aquilo que é o nosso reflexo, ou seja, somente aquilo que se parece com a gente e olharmos para as coisas diferentes. Muitas vezes olhando para as coisas diferentes que nós vamos desenvolver autoconhecimento. Enfim, estudar a linguagem, estudar a língua, vai muito além de decorar regras, vai muito além de buscarmos uma perfeição para tirarmos nota, de darmos definições de nomenclaturas. Estudar a língua tem a ver com a compreensão mais profunda de como nós nos expressamos e de como somos interpretados. Permite identificar pontos fortes e fracos na nossa comunicação pessoal. Quanto mais nós estudamos a língua, quanto mais estudamos a literatura, quanto mais buscamos entender como organizar o discurso, mais nós vamos melhorando a nossa própria expressão, a nossa própria comunicação. Estudar a língua nos estimula a uma reflexão sobre a nossa própria forma de se comunicar, gerando o quê? Uma autoconsciência e um autoaperfeiçoamento. Por isso é super importante a gente estudar a língua para nós melhorarmos a nossa capacidade de fazermos autoavaliação. Porque lembra, autoconhecimento tem a ver com nós sermos capazes de falarmos sobre nós mesmos e não esperarmos que os outros nos definam. Embora nós tenhamos que olhar para os outros também. Porém, nós precisamos saber de nós precisamos, porque ninguém será capaz de nos dar autoconhecimento, só nós vamos desenvolver. E para isso é super importante ter autoconsciência, saber quem nós somos, ter um autoaperfeiçoamento, ou seja, não nos acomodarmos na ideia de eu sou muito bom, eu faço isso certo, tá bom assim. Não, nos cobrarmos. Sim, olha, dá para fazer melhor? Onde foi que eu errei? O que eu posso melhorar? Lembrando, sempre com equilíbrio. É nesse sentido que estudar a língua favorece a construção de uma identidade, de nós sabermos quem nós somos, de um pertencimento, ou seja, quem nós somos no mundo, na comunidade, nos grupos nos quais nós nos relacionamos, desenvolver a capacidade de análise crítica e de interpretação também do mundo. Estimular a reflexão sobre valores, crenças e visão de mundo, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e críticos. Então, trabalhando com a linguagem, nós vamos desenvolvendo as várias camadas que nos compõem. O indivíduo, o cidadão, o trabalhador, o familiar, o amigo. Vamos desenvolvendo aí essa capacidade crítica. E, finalmente, estudar a língua é nós adquirirmos ferramentas para estarmos em sociedade. Porque é por meio da língua, é por meio da linguagem que nós vamos nos colocar, que nós vamos nos pronunciar, que nós vamos falar quem somos, que nós vamos falar sobre as coisas, que nós vamos conversar com os outros. Chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, que você reflita sobre tudo que nós falamos aqui. Acesse os links da plataforma
para você ter mais conhecimento sobre o assunto e vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo. Dizer, saber existir pela voz escrita e a imagem intelectual. Tudo isto é quanto a vida vale. Fernando Pessoa. Bons estudos e até a próxima aula.